Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. No outro vídeo que eu falei anteriormente, eu tava falando sobre discipulado, eu vou continuar falando sobre isso aqui nesse vídeo. Dos pontos que eu abordei, foi um dos pontos que mais as pessoas realmente se identificaram, deixaram nos comentários ou falaram externamente comigo. Então acho que vamos ampliar isso aí. Eu sabia que realmente não era só eu que pensava dessa forma, né? Que muita gente também está vivendo a mesma coisa, principalmente aqueles que lidam com essa função, né? Porque nem era para ser todo mundo discipulador, né? Mas nem todo mundo é realmente discipulador. E uma das pessoas que fez um comentário, né? Eu conheço essa pessoa e uma das coisas que me chamou muita atenção nela é que ela fala sobre a dificuldade do discipulado, a dificuldade de realmente tratar pessoas. E uma das coisas que eu toquei, né, foi que leva muito tempo e nem todo mundo está preparado para esse discipulado, para ficar ali do lado da pessoa e pagar esse preço, como assim a gente diz, né? No outro vídeo eu não falei textos, né? Mas no mesmo dia que eu gravei aquele vídeo, a gente tem o GV, que é o grupo de vida. Em algum dado momento do GV, a gente tocou nesse assunto, a questão de como Jesus fez esse discipulado, né? Eu não sei se é porque eu estava muito cheio de ter lido coisas sobre esse assunto e ter feito o vídeo naquele dia. Se você olhar para Jesus, né? Se você ver Jesus tratando a situação, você vai ver ele tratando Pedro em vários momentos. Quando você olha para Pedro, Pedro nega 3 vezes Jesus. Você vê Tomé, que era um cara que duvidava das coisas, né? Ou perguntava demais, coisas até que seriam óbvias. Toque na minha mão aqui, Tomé. Veja que eu realmente estou aqui, que realmente aconteceu. O próprio Pedro, de novo, citando o próprio Pedro, após ter passado os 3 anos e meio, ele volta a pescar. Então, assim, são coisas, né, que Jesus falava alguma coisa. Eu peguei alguns textos aqui para não ficar só na base das ideias, né? Se você pegar Marcos, capítulo 9, versículo 31, Jesus acaba de falar sobre a sua morte, de humilhação, e no minuto seguinte, os discípulos já estavam procurando saber quem vai ser o CEO do reino, né? O maior entre nós. Então, assim, são coisas que Jesus acabava de falar e a pessoa errava. Também tem a reação, assim, do cancelamento, que eu coloquei aqui como reação do cancelamento, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, que Jesus ensina pela misericórdia. Qual que é a reação dos discípulos? João, Tiago, eles querem praticamente cancelar aquela aldeia com fogo do céu. Então, assim, você vê que as reações não vai muito próprio discipulador, mas sim da pessoa que está sendo discipulada, né? Porque a gente vai falar alguma coisa, a gente vai ensinar sobre aquilo e por muitas vezes aquela pessoa ela não vai acatar diretamente aquilo ali. Vai demorar um tempo para ela assimilar exatamente o discipulado que você está dando para ela. O discipulado, ele ter um efetivo, né, naquela pessoa, vai mais do discipulador do que a própria pessoa que está recebendo aquele discipulado, porque nós vamos ter que ter uma paciência fora do comum para tratar de pessoas, para realmente ver que ela vai errar e ensinar para ela que agora que você errou, você tem que pensar assim: quais são as minhas ações após eu ter cometido esse erro. E o discipulador, ele tem que pensar o seguinte, né? Não julgar a pessoa. Nesse meio nosso cristão, a gente tem diversas pessoas que julgam. Por exemplo, quantas vezes eu já fui julgado por fazer vídeo aqui na internet? Inúmeras vezes. Eu não fico falando disso só quando realmente pegam muito, muito pesado. Se você for olhar, as pessoas não querem vir aqui, dar a cara a tapa, falar de Jesus, ensinar, explicar. Elas preferem olhar que você está querendo aparecer, que você está querendo se amostrar, que você é isso, que você é aquilo. Isso só é um traço, né, de tudo o que a gente vive dentro do Evangelho. Esse vídeo agora para vocês é uma continuação do outro, porque no outro eu quase nem falei, eu ouvi mais de uma vez, né, eu quase não falei sobre versículos assim, né, para vocês, e eu queria que vocês tivessem esses versículos, né, para você
ir lá e ver que o que eu estou dizendo não é coisa da minha cabeça. Jesus fez isso com os discípulos. Olha que interessante, que é lá em Mateus capítulo 14, versículo de 28 a 31. Pedro vê Jesus andar sobre as águas. Mas o que acontece com Pedro? Pedro afunda. A gente chama isso de voo de galinha, né? Ele começa a andar sobre as águas ali, indo até Jesus, mas um momento de duvidar da fé ali, ele não está realmente focado em Jesus. O que acontece? Ele afunda. E aí o que Jesus faz? Estende a mão. Nós, como discipuladores, nós temos que ver as pessoas que elas vão errar. É intrínseco nesse crescimento espiritual que elas vão errar. A gente está pronto para estender a mão e ajudar. Eu lembro de uma certa história que aconteceu próximo a mim, eu ajudando um pastor, né? E eu ajudei vários nesse longo caminho dentro do evangelho, que eu vi assim, pessoas crucificarem praticamente um irmão por um erro que a pessoa tinha cometido, e eu vi a atitude de amor que esse pastor teve por essa pessoa. Ele realmente tratou, falou: eu não te julgo. A gente, assim como a Bíblia falou uma coisa interessante, né? Assim como a Bíblia, Jesus, ele não ama um pecado, mas ele ama o pecador. Ele trata com o pecador com uma misericórdia. E assim eu, como pastor, também tenho misericórdia de você. Eu te amo em Cristo Jesus. Você realmente errou. Ou seja, aquele pastor, ele não escondeu o erro daquela pessoa. Assim como se você pegar a Bíblia, todos os erros de todas as pessoas estão lá. Entendeu? As pessoas, os erros não foram escondidos, jogados debaixo do pano. Todos estão lá. Moisés errou, Abraão errou, José errou. Tem todos ali erraram. Davi errou e tudo tá lá escrito. Os discípulos erraram e tá lá escrito. Eu citei também, né, do GV, desculpa, sobre Paulo. Paulo também errou, mas escreveu 13 cartas. Então é isso, irmãos. O evangelho, ele não se trata de ficar julgando as pessoas. E eu não sei em que momento, em que dado momento, isso se perdeu, esse foco de realmente tratar de pessoas, de realmente cuidar de pessoas, ouvir pessoas, mas tem me incomodado a um ponto em que eu tô aqui gravando vídeo para vocês sobre isso. Porque o que eu mais vejo é essa falta de discernimento do que é o discipulado mesmo. Eu falei uma frase que pegaram no meu pé, que discipulado não é ensinar a Bíblia. Não é só ensinar a Bíblia. Desculpa, eu faltou o só ali. Não é só ensinar a Bíblia. É lógico que vai ensinar a Bíblia, né? Não sei por que pega no meu pé sobre isso, mas é lógico que vai ensinar a Bíblia, mas não é só isso. É o seu exemplo como cristão, é como você trata as pessoas, é como você lida com a situação, porque ser crente dentro da igreja é muito fácil, mas quando alguém pisa no seu calo, como é que você reage? Quando realmente eu erro nessa situação, de quando alguém pisa no meu calo e eu erro nessa situação, que eu explodo ou faço alguma coisa, porque eu também erro, né? Eu não sou perfeito, eu fico muito mal, cara, eu fico muito mal, eu fico muito chateado comigo, muito chateado, assim, ao ponto de ficar, assim, calado mesmo, depois do ocorrido, porque eu realmente perdi meu domínio próprio. Mas assim, eu não vou parar por causa disso. Eu não vou me martirizar porque eu não sou cristão, que eu não sou isso. Eu não faço isso. Mas eu sinto o baque. Eu fico chateado, porque eu fui transformado, eu sou uma nova criatura. Então, quando eu erro, o mínimo que eu tenho que ter é o discernimento de ver, poxa vida, eu errei, eu talvez dei um mau exemplo, porque nós precisamos melhorar como cristãos. Nós precisamos tirar esses carrapichos de nós também, que somos as pessoas que são os discipuladores de pessoas, as pessoas que cuidam de outros. Tem um negócio que eles falam, né? Curados para curar. E eu pego na Bíblia e vejo que é por isso que acaba acontecendo de pessoas que sofreram muito, elas demonstrarem nos seus atos, nas suas atitudes, muito mais fé que outras, porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você olhar a vida de Paulo, onde um cara que era totalmente perseguidor, ele escreve 13 cartas, e mesmo escrevendo as 13 cartas, como também citei no GV, você vê que ele faz várias vezes a defesa do seu próprio apostolado. Ele poderia simplesmente só falar
sobre o que ele precisava falar para aquela comunidade ali que a carta era endereçada. Mas ele fazia questão de, em algumas cartas, defender o apostolado dele, porque era uma certificação de que ele não estava falando dele mesmo. Agora, se hoje em dia você chegar e falar quem você é, o seu testemunho, de onde você veio, as pessoas acham que você está se amostrando. As pessoas acham que você está querendo falar mais de você do que do evangelho. As pessoas não conseguem ver que você quer dar exemplo da sua vida para que a outra pessoa que esteja te ouvindo, ela entenda. Ele passou por coisas difíceis. Olha como ele é um milagre vivo. Se ele passou por tudo isso e está aqui falando para mim e hoje tem esse discernimento e consegue ter uma palavra que penetra o coração de pessoas, é porque ele passou por aquilo. Ele tem, como a gente diz hoje em dia, lugar de fala. Não, o cérebro, a mente de muitas pessoas não conseguem ver assim. Porque as pessoas fora da igreja, a internet por si só, ela julga todo mundo. E isso tem entrado nas nossas igrejas. Então você julga muito mais do que você faz. Você deixa de ser usado por Deus porque no seu discernimento você prefere julgar as pessoas. E a palavra de Deus diz, né? Tira a trave do seu olho. Mas a Bíblia, eu acho que as pessoas agora estão até brigando com a própria Bíblia. Ou estão deixando de ler, né? Que é o mais fácil de entender, porque o discernimento bíblico sobre tudo que se vê, tudo que se faz, ele tem perdido a força. E como que a gente resolve isso, Diogo? Vou te dizer, é o discipulado. O amor constrange. O amor tem a força de penetrar no mais íntimo dessas pessoas. Porque quando a pessoa vem toda alvoroçada, querendo brigar com você, se você trata ela com amor, você quebra. E você quebra a pessoa. Isso é um fato, irmão. Quando você mostra o tanto que você ama aquela pessoa, isso quebra a pessoa. Irmão, Deus uma vez, para encerrar esse vídeo aqui, Deus falou assim, a palavra sua para essa pessoa é abraçar e dar um beijo no rosto dessa pessoa. E eu automaticamente atendi o pedido de Deus e fui lá e abracei aquela pessoa. Ela falou comigo assim, Diogo, assim você me quebra. Eu não esperava por isso. Eu falei, fala com Deus, porque eu também não esperava. Ele que me pediu para fazer isso. Nossa, que amor foi esse, cara? Eu não entendi nada. E foi, eu também não. Eu tô só vivendo o que Deus me pediu para viver. Então, irmãos, se você chegou até o final desse vídeo, invista no discipulado da sua igreja, invista nas pessoas ao seu redor. Ame as pessoas, ame o reino. Se é para doar, se doe, não só com dinheiro, mas esteja participante de tudo da sua igreja, esteja atuante para fazer com que outros cheguem no mesmo patamar que você está hoje. Se você está bem, se você está vivendo um fluir de Deus, não esqueça dos pequeninos ao seu redor. Não esqueça das pessoas que estão perto de você. Todo mundo merece viver aquilo que você está vivendo. Talvez você veio de baixo, você não tinha nada e chegou onde você está hoje, né? Bem de vida, família estruturada, né? O evangelho pleno dentro da sua casa. Por que não multiplicar isso para outras pessoas ao seu redor? E nunca, jamais pense que as pessoas não merecem. Elas sempre merecem. O que pode acontecer é que talvez também tem pessoas que não tá no seu nível para você transmitir aquilo que você consegue ensinar para elas. Porque tem pessoas que não vão conseguir aprender por você. Vai ter que ser por outro, porque por cargas d'água, sei lá, aquela pessoa tem uma aversão sobre você. E aí, infelizmente, quanto a isso, a gente não tem como mudar muita coisa, né? É com o tempo, como eu disse mais uma vez, é com o tempo. Mas faça um esforço, seja um pequeno Cristo, seja como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Na carta de Efésios ele fala, né, também a mesma coisa, sede imitadores de Cristo. Se você pode ser alguma coisa, sede imitador de Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. E até a próxima. Falou, fui.